Eu preciso contar calorias para emagrecer? Bom dia, eu sou Rafael Oliveira e eu sou médico neurocirurgião. Eu garanto que quem não me conhece deve estar se perguntando o que tem a ver caloria, dieta e neurocirurgia. Eu tenho certeza que esse cara está viajando. Para quem já me conhece ou acompanha meus vídeos, a resposta é fácil. E para quem não acompanha, eu vou responder novamente. Nunca é demais relembrar. Ciências neurológicas têm tudo a ver com dieta e com caloria. E por que tem a ver? Porque como todos os outros órgãos do corpo, o cérebro precisa de uma alimentação saudável e adequada para funcionar de uma maneira adequada e prevenir a ocorrência de doenças. Você tinha ideia que doenças como doenças de Parkinson e de Alzheimer podem ter relação com a alimentação? E você sabia também que uma alimentação adequada para o cérebro irá fazer você emagrecer? E sabe por que isso? Porque o corpo humano ele foi concebido para ser magro e a dieta mais adequada para dominar os ponteiros da balança também melhora o funcionamento dos órgãos e do cérebro. Uma coisa leva basicamente a outra. Parece mágica, mas não é. É simplesmente fisiologia que vem sendo ignorada há décadas. O superinteligente homem contemporâneo tem ignorado por completo a evolução alimentar. Olha no que deu. Muitas barrigas desfilando pela beira das praias. Então, já que eu acabei de citar e para você entender um pouco melhor que controlar o peso independe da matemática calórica, vamos voltar alguns anos na nossa evolução e relembrar dos nossos antepassados. Eles eram magros. E sabe o que é o mais estranho? Eles não conheciam a matemática e nem tinham calculadora. Como pode, então, eles serem magros? Eles não faziam contas, os alimentos não tinham rótulo e eles não mantinham nenhum controle sobre entrada e saída de calorias. E mesmo assim eram magros. Você está percebendo que alguma coisa está errada nessa ideia? Eu vou ajudar um pouquinho mais. Os homens e mulheres pré-históricos, eles mantinham uma conduta básica que o homem contemporâneo acabou ignorando. Eles seguiam os seus instintos. A gente passou a evoluir tanto que começamos a acreditar que a gente é mais inteligente que a própria evolução. Isso não tem nenhum cabimento. Os nossos antepassados, eles sabiam o que deveriam comer e em raras ocasiões eles comiam carboidratos. Raras ocasiões, quero deixar isso muito bem pontuado. A dieta que os nossos antepassados faziam era basicamente uma alimentação low carb. Era uma dieta embasada em gordura e proteína, até porque o homem pré-histórico ele era inicialmente caçador. Em épocas de vacas magras ou de difícil caça, eles coletavam pequenas frutas ou raízes e comiam daí um pouco de carboidrato. A bem da real é que eles respeitavam o metabolismo através de um instinto de sobrevivência. Eles não forçavam artificialmente a máquina como a gente força hoje em dia. E o principal, não respeitavam a tradicional e equivocada pirâmide alimentar. Em suma, o instinto primitivo deixava claro que se manter magro é uma questão meramente hormonal e não matemática ou de contagem de caloria. Isso mesmo, volto a repetir, é uma questão hormonal. Não existe essa história de caloria. Então, a grosso modo, se você souber o que comer, você vai emagrecer. Se você não souber o que comer, você pode respeitar as 2.000 quilocalorias diárias que a OMS preconiza, que você irá engordar. O principal hormônio envolvido nessa questão de emagrecimento e de engorde é a insulina. Eu repito bastante e falo muito sobre ela em meus vídeos. A grosso modo, se você estimular muito a produção de insulina, você irá engordar. E se você não estimular muito a insulina, você irá emagrecer. Vamos fazer uma pequena engenharia de raciocínio para a gente poder ilustrar o que eu estou querendo dizer.
Vamos imaginar um homem pré-histórico. Ele sai num dia para caçar e ele acaba encontrando um animal semelhante na época a uma capivara. Deve pesar uns 50, 60, talvez 70 quilos. É muita comida para um homem. Então, aquele homem pré-histórico, sentado na frente de grande fartura de comida, começa a se esbaldar, começa a comer muito. Comendo, ele começa a relembrar que talvez amanhã ele possa não ter a mesma sorte. Talvez ele não consiga nada, nenhum animal desse porte ou até menor para se alimentar e vai ter que passar por um jejum forçado. Ou talvez esse jejum forçado se estenda por mais dias. E se isso acontecer? Essa era a dura vida do homem pré-histórico. Eles não tinham a capacidade e nem a possibilidade de antever o futuro. Hoje a gente marca em um restaurante bacana uma janta para a semana que vem. E era algo que, por óbvio, eles não podiam fazer. Aí você se coloca na situação daquele homem. Você acha que na frente de tanta comida, sem existir supermercado, sem existir uma padaria e sem existir um restaurante ou alguma maneira, uma geladeira para poder armazenar a sobra do que ele estava comendo, esse homem ia se preocupar com a quantidade de caloria ingerida? É óbvio que não. Esse cara, ele ia comer até explodir e com certeza não ia ter ninguém dizendo que ele está comendo gordura ou proteína demais, não ia ter ninguém dizendo que ele não está respeitando a pirâmide alimentar e não ia ter ninguém dizendo que ele estava comendo mais caloria do que ele precisaria e ele ia assim acabar engordando. A conclusão de tudo isso é que a caloria não dita peso, é uma questão totalmente hormonal. Tá ok, Rafael, eu entendi que eu não preciso contar as calorias, mas então se eu não preciso contar as calorias, como eu faço para poder emagrecer? Num outro vídeo eu vou falar de uma forma mais abrangente e mais direta sobre o assunto, mas a grosso modo você deve estimular o mínimo possível de insulina. E para estimular o mínimo possível a secreção de insulina, você deve comer alimentos que produzam o mínimo possível de glicose. E entre eles estão os carboidratos, principalmente os carboidratos refinados. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque o excesso de glicose e de insulina vai ativar uma cascata hormonal que fará com que os seus adipócitos, que é a célula que acumula gordura, comece a aumentar de maneira vertiginosa. Qual o resultado? Barrigas protuberantes. Sem contar que se a secreção de insulina, você vai acabar evitando problemas metabólicos futuros como o diabetes tipo 2. Caso você tenha alguma dúvida ainda, pode me escrever. O meu e-mail é rafael.neurocirurgia@gmail.com. Se você tiver interesse, pode acessar meu site, que tem bastante conteúdo sobre esse e outros assuntos sobre a minha área, que é o www.rafaeloliveiraneuro.com, ou você pode acessar o meu canal no YouTube. Sempre lembrando que o livro que eu escrevi, que se chama Que Dieta Devo Escolher, aborda em uma linguagem simples toda essa fisiologia alimentar e no final indica qual a melhor dieta para você seguir. Se você tiver interesse, ele está disponível na amazon.com.br. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Um grande abraço e até a próxima.